Quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de 2 Reis, capítulo 5. É um texto um pouco extenso, nós vamos ler alguns versículos, para que a gente possa entender e receber aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar ao nosso coração. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de pratas e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele e os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Até o versículo de número 14. Queridos, hoje nós estamos aqui no culto da família, né? Eu creio que você criou aí, tem criado, está criando neste momento uma grande expectativa para aquilo que o Senhor, Ele tem para o nosso coração. E o tema dessa mensagem, deixa eu ver, está aqui no telão? Está aqui. A cura começa em casa. Estava meditando na palavra do Senhor quando o Senhor falou comigo
dentro dessa passagem de um homem chamado Naamã. Eu creio que você deve conhecer essa história, já ouviu, talvez até já ministrou. É uma palavra, querido, muito preciosa do Senhor. A Bíblia diz que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. E não era apenas um exército comum, era o exército. A Bíblia faz questão de mostrar isso, querido, que esse homem por nome Naamã, ele era um homem poderoso daquela época, porque o exército da Síria, ele era o maior exército daquele tempo, e dominava todas as regiões ali, próximos à Síria. Então a Bíblia ela começa a descrever que Naamã, ele era um homem valoroso diante do seu Senhor, um homem respeitado diante do seu Senhor. Era um homem que, quando saía a guerra, não tinha para ninguém, queridos. Porque ele ia e vencia. A Bíblia diz que o próprio Senhor, o Deus, o nosso Deus, dava a ele livramento. Dava livramento ao povo pelas mãos de Naamã. Se nós fôssemos olhar no tempo de hoje, trazendo Naamã para o nosso tempo, ele era aquele servo de Deus, a qual o Senhor usava tremendamente. Era aquele que, quando pegava o microfone, tudo acontecia. Eu estava meditando nessa passagem, começando a imaginar Naamã naquele tempo, onde os exércitos eles se alinhavam. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num desfile de 7 de setembro, né? Onde você vê lá aqueles cavalos, aqueles homens lá, tudo em cima daqueles cavalos, os oficiais. Então eu comecei a imaginar, querido Naamã, naquela época, no seu cavalo, aquelas tropas onde tinha os chefes de 100, de 50 e por aí vai, tudo alinhado, tudo bem vestido, tudo bem prostrado ali diante daquele homem. E a Bíblia diz que Naamã ele era o chefe, aquele que estava na frente. Então eu creio, querido, que o cavalo de Naamã ele era o melhor. O cavalo de Naamã era aquele cavalo lindo. Já viu aquele cavalo que tem aquela crina linda, maravilhosa, né, bem postado, e Naamã também com aquela sua armadura muito linda, tudo bem colocado. Quando ele subia naquele cavalo, querido, eu creio que o próprio cavalo se alegrava. Vou eu carregando o Todo-Poderoso. Vou eu carregando Naamã, o chefe do exército da Síria. Então eu posso ver, querido, que Naamã ele se destacava de todos aqueles que estavam ali. Ele era destacado porque ele era o chefe, ele ia na frente. Muito bem postado, um homem aonde todos que estavam ao seu redor admirava pelos seus feitos, por tudo que ele fazia, por tudo que acontecia por meio daquele homem. E olhando, querido, para os tempos de hoje, nós vemos que Naamã, se fosse nos tempos de hoje, seria mais ou menos assim, querido, aqueles onde muitos gostariam de estar perto dele, muitos gostariam de seguir Naamã, talvez no Face, no Instagram, seria o top de linha, aquele pregador, aquele homem, aquele que é usado por Deus e que muitos querem seguir, muitos querem estar perto dele, por conta da sua posição, por conta daquilo que este homem, ele fazia naquele tempo. Mas a Bíblia, querido, nos mostra que apesar de Naamã ele ser um homem valoroso, um homem respeitado pelo seu Senhor, um homem usado por Deus tremendamente, quando ia para a batalha não tinha para ninguém, vencia todas. A palavra de Deus nos diz que, porém, Naamã, ele era um homem leproso. Havia algo em Naamã
que eu creio que o seu exército não sabia, que aqueles que o seguiam não sabiam, e aqueles que estavam lá fora não sabiam. Naamã era leproso. E aqui, querido, que eu quero entrar nessa mensagem, nesse culto da família, trazendo isso para dentro da nossa casa. Porque este homem, que era usado por Deus quando saía a batalha, que era o bambambam daquela época, o mais, podemos dizer, bajulado daquele tempo, quando chegava na sua casa, quando ele tirava aquelas vestimentas, quando ele entrava dentro do seu lar, ele se deparava com, não sei se naquele tempo tinha espelho, mas se tinha, quando ele se colocava diante do espelho, o que ele via? Um homem leproso. Um homem frustrado, talvez, que precisava de cura. Querido, e quantas vezes nos encontramos desta forma? Somos usados por Deus, somos ousados naquilo que fazemos. No trabalho somos top, fazemos tudo corretamente. Lá fora. Mas quando chegamos dentro do nosso lar, querido, o que resta para a nossa esposa, para os nossos filhos, ou para os pais, falando dos filhos, são apenas leprosos. Homens sem paciência, mulher que não honra o marido, filhos que não honram os pais, por aí vai, querido. Porque a palavra de Deus diz que a lepra, querido, era algo terrível daquela época. Se nós formos ver no livro de Levítico, no capítulo de número 13, lá está falando sobre a lepra, sobre o leproso. Ele teria que ser separado e teria que se apresentar diante do sacerdote. Era o sacerdote que dizia se ele estava curado ou não. Ele não seria curado por ele mesmo ou por alguém orando por ele ali, não. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz mais, diz que lá no versículo 46, se não me falha a memória, do mesmo livro de Levítico, fala que este homem, o leproso ou a leprosa, ele tinha que ser separado. Ele era convidado a sair do arraial, da sua casa, podemos dizer assim, para morar num lugar distante, longe da sua família. Por conta da lepra, querido. Que é uma enfermidade que atacava a sua pele, trazendo feridas, e aquilo era contagioso. E naquela época, este homem e esta mulher, eles eram separados, eram tirados do meio da sua família, da sua casa, do arraial, onde eles estavam, para ficar num lugar separado. Mas o que eu quero trazer aqui para mim e para você nesta noite, querido, é que muitas vezes nós estamos leprosos espiritualmente falando. Nós vivemos uma vida maravilhosa fora do lar. Muitas vezes fazemos tudo isso que nós acabamos de dizer aqui, irmão. Corretamente, servimos ao Senhor com alegria, com amor, nos dedicamos, lideramos. Fazemos tantas coisas, o Senhor nos usa poderosamente. Mas quando chega no lar, quando chega na sua casa, quando entra na casa, o que resta era um leproso. E era assim que estava vivendo Naamã. Talvez essa lepra que Naamã tinha estava no começo, ou talvez era uma leve lepra que estava sobre ele, mas o que importa de tudo isso, querido, é que ele era leproso. Ele tinha algo que precisava ser curado. Precisava ser curado, querido. E muitas vezes, querido, nos encontramos como Naamã dentro do nosso lar. Já não damos mais atenção devida
a nossa família. E a Bíblia diz, querido, que Naamã, o chefe do exército da Síria, um homem poderoso, top de linha, aquele que não perdia uma batalha de forma alguma, querido, porque a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, dava vitória a ele, livrava o povo sírio das mãos dos inimigos. Quando chegava em casa, querido, eu creio que quando ele entrava no seu lar era algo difícil, porque ele teria que enfrentar a realidade da sua vida, de quem ele era realmente. Porque lá fora ninguém via quem era Naamã. Ele estava ali com a sua armadura, todo postado, todo pomposo, em cima do seu cavalo. Ninguém via quem era Naamã. Todo mundo admirava, por onde ele passava, eu creio que aquele povo se admirava daquele homem, das vitórias que ele tinha nas guerras. Mas eu creio que para ele enfrentar essa realidade era muito difícil, quando ele entrava dentro do seu lar. Porque quando ele chegava em casa, querido, lá estava a sua esposa esperando. E ali, dentro do lar, querido, aonde todos nos conhecem, é dentro da nossa casa. Você talvez me conheça aqui. Sabe quem é o Valmir, né? Minha posição aqui dentro. Mas e lá dentro da minha casa? Quem é que me conhece? Ela. É a Carol. Ela sabe quem eu sou realmente. Então eu entendo, querido, que muitas vezes nós podemos ser até o melhor aqui fora. E temos que ser mesmo. Temos que nos esforçar para isso. Mas só que dentro do lar, querido, não pode ser diferente. E o que Deus queria trazer para a vida daquele homem era para que ele fosse também valoroso, fosse um homem de respeito, fosse um homem grandioso dentro do seu lar também. Porque era lá que ele era leproso, não era fora, mas era dentro da sua casa. Era lá dentro que ele, às vezes, poderia ser um homem grosso. Era lá dentro que ele seria um marido que não dava atenção para sua esposa, ou uma esposa que não dava atenção para o seu marido, que já não conversava mais, que já deitava do lado, virava e pronto, acabou, no outro dia acorda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir trabalhar. Mas e dentro do lar, querido? Como era a vida deste homem? Como é a minha vida e a sua vida, quando estamos no nosso lar, que é o lugar onde o Senhor nos deu, querido, para que fosse um pedacinho do céu. Lá Naamã era um leproso. Lá Naamã era um homem que precisava de cura. Era um homem que precisava ser restaurado, ser transformado. Eu não sei, querido, qual o nível que você está hoje dentro da sua casa. Talvez esteja tudo bem, glória a Deus por isso. Mas se há alguém aqui nessa noite, querido, que esteja passando por algum desse problema e você tem se identificado com aquilo que o Senhor tem ministrado aqui hoje, eu quero dizer para você que hoje o Senhor preparou um rio para que eu e você mergulhasse nele. E a Bíblia diz, querido, que no versículo de número 3, aliás, versículo de número 2, que um certo dia Naamã, ele saiu para a batalha e trouxe para o seu lar uma escrava. A Bíblia diz que nessa guerra onde ele foi, lá na batalha, ele trouxe como escrava uma menina israelita. E trouxe essa menina para dentro do seu lar. E essa menina, eu creio, querido, que chegando na casa deste homem,
Talvez ela tenha se alegrado até mesmo porque estava indo para a casa do chefe do exército do rei da Síria, um homem bem conhecido, famoso. Talvez ela tenha se alegrado no seu coração. Poxa, olha, eu vou servir aquele que é o top de linha. Estou indo escrava, mas é o cara. Rapaz, eu vou estar na casa dele pertinho de Naamã, rapaz. Eu vou presa, mas vou feliz. Eu creio, querido, que quando aquela moça chegou dentro daquele lar, e aquele homem chega mais uma vez de uma batalha, e ela depara com aquele homem e vê, nossa, Naamã é leproso. Um homem que lá fora ele é o top de linha, o primeiro, no escalão, por onde passa, detona. É leproso. Que decepção, né? Leproso. Precisa de cura, precisa de transformação. Mas só que, quando Naamã leva essa moça para sua casa, ele não sabia, mas ele estava levando para dentro da sua casa a cura. Estava levando para dentro da sua casa aquela que ia mostrar para ele o caminho, que ia dar para ele a direção a qual ele teria que tomar. Porque a Bíblia diz no versículo seguinte, que aquela menina, ela conversando com a sua senhora, com a esposa de Naamã, ela diz, olha, se o meu Senhor tivesse diante do profeta de Israel, certamente ele seria curado. E a Bíblia diz que essa conversa chegou até Naamã, e Naamã foi ao rei, conversou, e o rei falou, olha, eu vou mandar uma carta lá para o rei de Israel, e você agora pega e vai lá e leva essa carta, para que você seja curado então, rapaz. E a Bíblia diz, querido, que Naamã, ele se preparou, pegou lá os seus carros, seus cavalos, né, o seu cavalo mais lindo lá, montou aquele cavalo e foi. E chegando lá em Israel, na porta de Eliseu, Naamã está lá, talvez esperando um tapete vermelho esticado para ele, talvez esperando uma comitiva que iria receber ele. Vem lá um menininho. Ô, meu querido, tudo bom? Tudo bom? O meu Senhor falou que é para você mergulhar no rio ali barrento 7 vezes. Você dá 7 mergulhos e você vai ser curado, beleza? Falou. E foi embora. Querido, eu creio que Naamã, na hora que ele recebeu essa notícia, não viu o tapete vermelho, não viu aquela comitiva. A Bíblia diz que ele se indignou. Se você olhar aqui comigo no versículo de número 11, a Bíblia diz assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo. Querido, a lepra de Naamã já estava no estágio que ele já estava falando com ele mesmo. Sabe quando a gente começa a falar com nós mesmos, dizendo, olha, eu sou certo. É ela que é errada. É ela que não faz as coisas do jeito que eu quero. É ela ali, é ela. Eu falo, ela não faz. Não, mas é ele, não. Rapaz, eu oro, eu faço tudo lá na igreja. Olha, eu trabalho, eu trago alimento para dentro de casa e tal. Pô, mas ela não me ouve, não me escuta, não faz nada do jeito que eu quero. Ele já estava falando com ele mesmo, querido. Ele já não tinha mais consciência daquilo que ele estava fazendo. A lepra é uma doença, querido, que ela vai se alastrando, vai pegando partes do corpo, ao ponto da pessoa leprosa ela não sentir, nem se você pegar uma faca e enfiar naquele local que tem a lepra, porque aquela parte já fica insensível, por conta da lepra, da doença.
E eu creio, querido, que a sensibilidade de Naamã já não era mais a mesma. Muitas vezes, querido, nós já estamos insensíveis à voz de Deus. Não conseguimos mais ouvir. E precisamos sim, como Naamã, voltar a buscar, nadar, mergulhar no rio do Senhor, para sermos transformados. E Naamã estava já falando consigo mesmo, pensando até, olha, se eu pensei que aquele homem ia chegar aqui diante de mim e tal, ia orar e tal, e eu ia ser transformado aqui mesmo, ia ser mudado e curado. Ele manda eu mergulhar no rio barrento, um rio horrível. Nossa, tem tanto rio aqui melhor e ele quer que eu mergulhe nesse rio. É nesse mesmo que o Senhor quer que você e eu mergulhe, querido. É no rio que corre do trono de Deus. É no rio que desce do trono do Senhor sobre este lugar. Nessa noite. Então eu creio, querido, que o que Deus quer fazer aqui hoje, nas nossas vidas, é nos curar. A lepra era uma doença, querido, que fazia com que o homem ou a mulher ficasse distante dos seus familiares. Talvez, querido, nós possamos até estar dentro do lar, estar dentro da nossa casa, mas muitas vezes distante daqueles que estão ao nosso redor. Porque estamos leprosos. Não estamos mais sensíveis ao ponto de ouvir a voz de Deus. E era dessa forma, querido, que Naamã se encontrava. Deus usava aquele homem. Ele era um homem grande diante das pessoas. Era um homem de respeito. Mas quando chegava no seu lar, o que restava era um homem leproso, de dores, cansado. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje. É nos transformar. Em Mateus capítulo 10, versículo 8, a Bíblia fala, querido, que o Senhor, Ele envia os seus discípulos para fazer a obra. E a Bíblia diz que está escrito lá no 10, 8, que o Senhor fala, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos. A lepra, querido, ela precisa de um processo de cura. Ela precisa de algo mais. Não é simplesmente impondo as mãos e ser curado, não. É um processo. Por isso eu entendo, querido, que Naamã, ele precisava mergulhar naquele rio. Era um processo. Não era uma vez, não era 2 vezes, mas o Senhor havia determinado 7 vezes. 7 vezes ele teria que mergulhar. Eu não sei, querido, se você já mergulhou 1, já mergulhou 2, ou se não mergulhou nenhuma ainda. Mas eu quero dizer para você mais uma vez que o rio está aqui, correndo. E eu quero convidar você a se colocar de pé.